bem com vocês? Esperar o pessoal ir entrando. Só fixar o tema aqui. Quem tiver aqui, tiver alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar aqui na caixinha de perguntas. Na caixinha de perguntas não, nos comentários aqui, que eu também vou respondendo ao longo da live, ou talvez também no final, tá? Eu dou uma olhadinha, eu vou acompanhando. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Ó, ontem eu fiz live, ontem a gente falou sobre rotina, eu havia feito uma votação, a votação foi só... algumas famílias querendo que eu falasse sobre rotina, outras sobre o tema que falaremos hoje. Eu prometi que falaremos sobre o que estamos falando agora e vambora, tá? Vamos lá, eu vou... Vamos... Nossa, tô um pouco descabelada, gente. Vocês vão prestar atenção só no conteúdo, por favor? Não vão prestar atenção no meu cabelo? Vocês prometem que não vão prestar atenção no meu cabelo? Entendeu? Prometem? Entendeu? Tô aqui com roupa de academia ainda hoje, que o dia foi assim, ó. E eu acabei vindo aqui, ó, me apresentar assim com vocês, sem maquiagem, ó. E com o cabelo assim, mas tá bom, vamos lá, vamos embora, que o que vale é o conteúdo, certo? Quem tá aqui assistindo a live, qual é a idade do bebê de vocês? Contem pra mim, qual que é a idade do bebê? Qual é a idade do teu bebê, Luíse? Depende, sua pergunta é aberta, assim, pode ser falta de mamar durante o dia, pode ser uma associação de sono. Tem 8 meses, adoro trabalhar com crianças dessa faixa etária, 4 meses, 5 meses. Não, 5 meses a gente pode olhar e de repente pode ser uma associação de sono. Claro, se o bebê estiver faminto, esse bebê vai acordar, ele precisa mamar, ele tá com fome, ele precisa suprir isso, né? Mas na grande maior parte das vezes, quando vocês trazem pra mim que o bebê acorda de hora em hora, eu não acredito que seja fome, tá? Eu acho que tem mais a ver com a associação de sono, tá? Vamos lá, vamos trabalhar, né? Eu vou trazer pra vocês aqui a teoria para que vocês entendam e a gente possa entender o que vocês vão fazer, assim, pra ajustar as coisas aí na casa de vocês, tá? Tô tentando achar um filtro aqui, porque eu tô tão descabelada. Mas enfim, gente, presta atenção numa coisa. A gente tá lá com o bebê, tá tudo ajustado, tá? A gente vai partir desse lugar. Então, entendam uma coisa, o bebê já tá com o ambiente de sono ajustado, tá escuro, fresco, ruído branco ligado, tá tudo certo com relação a isso. Aí, já tem uma rotina ajustada, a gente conversou aqui na live de ontem sobre a rotina, vocês estão estruturando aí na casa de vocês. E aí a gente vai entender que existe uma associação de sono. O que significa uma associação de sono? É uma muletinha para que a criança inicie o sono. Então, por exemplo, quando eu vou colocar meu filho para dormir, ao invés de eu colocar ele no berço e ele pegar no sono direto ali, eu preciso pular na bola de pilates. Ou então eu preciso dar mamar para ele, mesmo que às vezes ele não esteja com fome, mas eu preciso de dar mamar para ele até que ele pegue no sono ali, mamando. E aí, depois que ele dorme bem profundamente, eu transfiro ele para o berço. Você entende que é assim que a gente vai criando uma associação do sono? Então, o que você faz? Você entende, então, que nesse primeiro momento do sono noturno, para que o bebê adormeça, ou na soneca também, para que o bebê pegue no sono, eu nino ele. Ou então, eu dou mamar até pegar no sono, ou eu dou tapinha na bundinha até pegar no sono. Ou seja, a criança entende que para adormecer, o que é seguro, para entrar no sono, o que é seguro é aquela relação ali, aquela última atividade. Ela precisa daquilo para conseguir relaxar, certo? A gente repete isso várias vezes. Ou seja, o bebê não sabe como adormecer no berço. O bebê só vai para o berço, para a cama, enfim, para a superfície, dormindo. Gente, transição de ciclo de sono é fisiológica e vai ter para sempre. A mamãe perguntou assim pra mim essa semana, até quando que ele vai ter esses despertares? Aí eu expliquei pra ela, esses despertares, eles
vão parar de acontecer de forma que você perceba quando essa criança conseguir passar por ele sozinho. Então, por exemplo, se o problema é a chupeta, vai recolocar a chupeta na boca e vai seguir dormindo. Mas os micros despertares, eles são fisiológicos e eles vão acontecer para sempre. Nós adultos também temos esses micros despertares. Acontece que a gente passa por essas transições de ciclo de sono sem precisar, por exemplo, acordar o nosso parceiro. O que a gente faz com a criança? A gente pega, a criança está com sono e aí tá chorando de sono. Você olha na cara da criança e fala assim, já sei, vem dormir. E aí, a criança acabou de mamar, ela não precisa mamar. Você vai lá e coloca ela no peito. Ela não é. Ou na mamadeira. Aí a criança só sai ali desse peito apagada. Aí a gente mal se mexe, não é isso? E transfere essa criança pro berço, não é isso? Aí, depois, sei lá, de 1h20, 2 horas, essa criança acorda. Porque ela não sabe o que ela tá fazendo ali. Aí ela precisa voltar pro peito. Isso é uma associação de sono. Ou então, você nina. A criança dormiu, apagou. Você espera um pouco ainda. A hora que essa criança está completamente apagada, você transfere ela para o berço. Não é? Ela acorda. Ela vai ter a transição de ciclo de sono. O que você precisa aí? Ninar de novo essa criança. Isso é associação de sono. A gente faz isso no desespero. A criança que não dorme, a gente vai lá e inventa uma maneira de ajudar essa criança a dormir. E a gente repete. Ou seja, isso fica seguro. Então a criança entende que essa criança está conseguindo. A criança entende que essa forma é a forma segura que tem para dormir. Então, quando ela tem esse micro despertar, tem alguém que perguntou assim pra mim, a G Matos. Tá, mas e quando acorda, por exemplo, a cada 2h30? Depende. Pode, em algumas transições de ciclos de sono, essa criança, de repente, pode conseguir passar. Em outras, não. O que eu espero, tá? Vamos ajustar essa expectativa que eu não sei o nome dela, que a G Matos aqui trouxe. Eu acho que talvez seja algo importante. O que eu espero de uma criança que tá ganhando peso bem? Até os 3 meses tem ainda mamadas irregulares. Tem criança que mama de 2 a 3 vezes durante a noite. A partir do quarto mês, quando essa criança tem uma rotina de sono organizada, quando essa criança tem um ambiente de sono bem estabelecido e tudo mais, o que eu espero? O que seria pra mim? Gabriela, maravilhosa! Tá bom, agora é a Gabriela que queria saber isso. Eu acho que é uma dúvida pertinente que bastante mães gostariam de saber, tá? Então acho que é importante para essa construção aqui nossa. Para depois a gente entender como é que a gente vai fazer para retirar isso, tá? Então, por exemplo, um bebê de 4 meses até uns 6 meses, ele vai mamar a primeira mamada antes de pegar no sono, né? Antes de dormir. Aí ele vai mamar de 1 a 2 vezes durante a noite. Não mais que isso. O que eu vejo na prática, tá? Normalmente 2 mamadas vão acontecer. Então, por exemplo, o bebê mamou, dormiu às 7, né? Mamou ali um pouquinho antes. Quando é mais ou menos 11 horas, meia-noite vai ser a primeira mamada e depois vai levar uma outra mamada por volta de 4, 5 horas da manhã. É ok para essa faixa etária, tá? Quando a gente pensa em um bebê de 7 a 8 meses, é onde já começou a introdução alimentar. É claro que isso depende muito de cada ritmo, de cada criança, conforme essa criança vai avançando, né? Comendo cada vez melhor. Mas a gente já começa a esperar o bebê diminuindo a demanda da noite. Então o bebê vai mamar antes de dormir e aí ele vai ter uma mamada na noite, né? A partir de 8, 9 meses, mais precisamente com 10 meses, eu já posso esperar esse bebê fazendo jejum noturno. Mas tem criança que precisa levar uma mamada até 1 ano de idade, de fato, mas isso vai acontecer no final da madrugada, lá por volta de 4, 5 da manhã. De fato, às vezes você não consegue tirar. Mas, mais do que isso, tem coisa desorganizada. Pode estar desorganizado as mamadas do dia. Pode estar desorganizado a rotina do dia. O sono ele é uma engrenagem, gente. Não é um negócio que você vai agir num único lugar e pronto, não vai ter problema nenhum. A gente precisa ir cercando para que a gente possa ir entendendo, para que a gente possa trazer essa evolução. É assim que funciona. Mas nossa, que complexo. Quando eu olho para uma coisa, eu tenho que acertar a outra. É isso, tá? Eu tô falando de um ser humano. Não dá pra gente achar que é só uma coisa. Igual ontem na live de rotina que eu fiz, uma mãe disse assim, não, mas meu bebê tem rotina desde que nasceu. E mesmo assim ele dorme mal. Falei, claro, né? A rotina, o dormir mal
não tá ligado apenas o fato de dormir bem, não é só a rotina que garante, tem muitas mais coisas que estão envolvidas nesse processo, tá? Gente, mamada noturna pra mim é mamada noturna, então assim, ó, tudo que é à noite, tá? Então, essa mamada de antes de dormir eu não conto como mamada noturna. Eu só vou contar como mamada diurna depois que eu faço o ritual do bom dia. Comecei o dia, acendi a luz, então eu vou trazer o dia, trocar fralda e vamos dar a mamada durante o dia. Essa mamada ali que a Rani me perguntou, 5h30 da manhã é mamada noturna? Sim, é mamada noturna. Você tá prolongando o sono, você tá voltando a dormir, é mamada noturna, tá? Jejum noturno pra mim é aquele jejum que a criança só vai mamar depois que ela começar o dia. Bom dia, tira pijama, vamos começar o dia, tá? É importante que isso seja claro, assim, tá? E aí quando eu espero isso com 10 meses, eu já começo a esperar isso. Acontece em algumas crianças antes? Acontece, tá? Mas às vezes a gente não consegue colocar, porque de fato é fome genuína. Eu gosto muito de falar isso, assim, eu lembro que quando o Pedro nasceu, todo mundo tinha expectativa, né? Todo mundo me perguntava praticamente todas as semanas, o Pedro já dorme a noite inteira? O Pedro já dorme a noite inteira? Sabe com quantos meses o Pedro foi dormir a noite inteira? Mesmo tendo super bons hábitos de sono, Pedro foi dormir a noite inteira com 8 meses. Ele precisava mamar durante a noite. Ele tinha fome genuína, assim. O fato dele saber adormecer, o fato dele ter uma rotina ajustada durante o dia, não tirava a fome dele. Ele tinha fome. Então, é isso que a gente precisa entender, né? Se essa mamada ela tá acontecendo de uma forma fisiológica ou ela tá empurrando o sono, tá? Agora, vamos lá. Quando a gente tá falando sobre esses hábitos, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Pensa comigo, você dorme na tua cama, deitada no teu colchão, com o seu lençol, num ambiente que você se sente segura. E aí, de repente, no meio da noite, alguém te pega sem que você perceba, te coloca no chão da sua cozinha. Quando você é colocada lá, você não acorda. Mas aí, depois de um tempo que você tá ali, você acorda. E, cara, você vai acordar desesperada. Porque, meu Deus, como é que eu fui parar ali? E aí parece um negócio muito maluco, assim, a gente pensar que eu fui ler aqui, eu perdi a linha. Eu vou terminar de falar, depois eu leio, tá? Parece um negócio maluco a gente pensar, nossa, mas que exemplo grotesco, né? Mas, gente, não é. Porque é o que acontece com a criança. Você coloca a criança pra dormir mamando no seu colo, no seu aconchego, você espera ela pacotar e aí você enfia ela no berço. Quando ela tem a transição, ela acorda ali desesperada. Então a gente precisa desvincular isso. E quando eu falo em desassociar o sono da mamada, eu não estou falando em desmame noturno. Eu estou falando em não deixar essa criança dormir fazendo sucção, seja do peito ou seja da mamadeira. E como é que a gente faz isso? A gente tem duas maneiras de fazer isso. A primeira maneira que a gente tem é trocar a ordem das atividades. Coloque a mamada, um banho e depois você coloca pra dormir. Ou então a mamada, uma troca de fralda, depois você coloca pra dormir. Mas como é que eu vou colocar então pra dormir? Pois a gente vai criar um novo caminho. E esse novo caminho eu gosto de ir trocando associações de sono, tá? Eu acho que a forma mais gradual que tem é a forma mais respeitosa. Só que ser respeitoso não significa que não vai ter protesto. Possivelmente, se essa criança tá acostumada a adormecer sugando, quando você não deixar ela dormir sugando e você vai colocar ela pra dormir no teu colo, ela vai protestar. Porque ela não entende o que tá acontecendo ali. E o que você vai fazer? Você vai dar o colo pra ela bem apertadinho. Você sabe que ela já mamou, ela já tá trocadinha, já tá no momento correto, ela já tem uma rotina ajustada, tá tudo lindo, presta atenção. Eu gosto de dar bastante ênfase com isso na consultoria, assim, sabe? Porque o que faz a mãe conseguir colocar em prática, eu falo isso no meu atendimento, assim, é a gente estar com a expectativa alinhada. A gente saber que a gente está no caminho correto. Quando a gente tem dúvidas se a gente está no caminho correto ou não, quando a criança protesta, a gente se perde. Então, eu bato
muito em cima disso, de, olha, é esperado que você tenha protesto, porque até então, sei lá, por 6, 7, 8, 9 meses, 1 ano, 2 anos, essa criança adormeceu mamando, e de repente eu vou falar, olha, você vai mamar, você vai tomar banho, agora você vai dormir no meu colo. Claro que a criança vai protestar. Ai, mas eu vou traumatizar meu filho. Cara, teu filho tá no teu colo. O teu filho tá chorando porque ele gostaria de receber de uma forma diferente. Ele foi acostumado, ele tá tendo um estranhamento. Mas ele tá super acolhido e tá tudo certo. Então isso é importante que seja muito claro, porque senão a gente se perde. A partir do momento que a criança protesta, eu paro de ofertar, é a mesma coisa da ideia da cadeirinha do carro, gente. Pus na cadeirinha do carro, a criança chora, eu tiro, pô, vai aprender como que é pra andar na cadeirinha do carro? Não vai aprender, né? Então isso precisa ser claro pra vocês. E às vezes eu percebo que a gente fica meio perdido com relação a isso. Então tá, essa é uma forma. Qual é a segunda forma da gente colocar isso em prática? A gente, na minha casa, quando eu fiz esse processo com a Diana, e quando eu tô no acompanhamento com os pais, eu dou as duas opções, porque eu sinto que os pais, eles precisam, eu digo, olha, você vai testar isso por alguns dias e você vai ver como que você vai sentir, que o manejo vai fazer mais sentido pra vocês. Mas a partir do momento onde a gente entender aonde vai ficar essa mamada, essa atividade, aí a gente vai repetir. Depois que eu entendi que fica mais fácil pra mim ou pra criança naquela ordem, eu vou seguir sempre a mesma ordem, porque quanto mais previsível, mais coerente eu sou, mais fácil é da criança aprender. Então olha só, a segunda opção é a criança não dorme mamando, mas a criança mama antes de dormir, mas eu tiro essa criança acordada da mamada. E como é que eu faço isso? Ué, eu vou sentar para dar mamar, eu fiz isso com a Diana, tá? Eu sento para dar mamar aqui, ó, eu deixo uma luz amarela acesa e eu observo essa mamada. A hora que a sucção começou a ficar lenta, eu tiro do peito. Ah, mamou muito pouco. Coloco no outro peito. Ou mexo a criança, sigo dando a mamadeira. A sucção ficou lenta novamente. Eu tô mexendo, tô tirando, a criança não tem como mais. Ela vai dormir, agora eu trago pro meu colo. Eu tenho certeza que a criança saiu do peito ou da mamadeira acordada e eu vou acolher no meu colo. Normalmente quando isso acontece, vai ter protesto. Ah, e tem a forma mais certa e mais errada, eu coloco antes do banho, depois do banho, a gente tanto faz. Tem que ser o que funciona pra você, tá? Não necessariamente precisa ser antes do banho, não necessariamente tem que ser depois, assim, tem que ver o que funciona. Então nessa primeira semana a gente vai dar o mamar, ou então dar antes do banho, mas a gente vai trazer o colo. E o colo com balanço, eu tô trocando, tô tirando um bombom, tô dando uma bala, tô dando um conforto, tô ensinando um caminho, mas eu tô ensinando menos. Ah, mas por que você não põe direto no berço? Cara, porque eu acho bizarro a gente achar que a criança vai sair do colo mamando pra do nada ir pro berço acordada e simplesmente se ajeitar ali e dormir. Essa criança, ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela não foi ensinada, ela não se sente segura ali. Então eu acho que é justo a gente passar pelo colo com essa criança. Dizendo, olha, eu tô aqui. Eu sei que, né, você está acostumada a dormir fazendo sucção, que agora não é isso que vai acontecer, mas eu tô junto com você, né? Eu tô te dando todo o suporte emocional. E aí você vai colocar essa criança para dormir no seu colo ninando. Aí tem a mãe que tá assistindo aqui que falou assim, vai falar assim pra mim, eu já faço esse processo, eu já coloco minha filha para adormecer no colo ninando. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é reduzir esse embalo, é reduzir esse ninar e começar a colocar essa criança no berço um pouco menos adormecida. Sabe aquele momento que você fala assim, nossa, eu vou esperar meu filho apagar, assim, ó, entrar muito no sono para depois eu fazer a transferência? Pois é, você vai começar a se arriscar. Com 10 minutos você coloca, no outro dia com 7 minutos que dormiu você coloca, com 5 minutos, acabou de dormir eu já coloco. O que vai acontecer? Uai, de duas uma. Ou essa criança vai levantar e chorar loucamente, você vai precisar trazer essa criança pro colo de novo e tá tudo certo, se isso acontecer você vai confortar. Ou essa criança vai começar a explorar o berço. E aí é um pulo do gato que muitas mães se perdem. Presta atenção no que eu tô falando. Se essa criança tá explorando o berço, mas não tá chorando, o que eu vou fazer? Nada. Você vai sentar ali do lado e vai esperar. Fer, mas aí tipo assim, ó, é pra ela dormir. E aí ela tá, levanta o pé, abaixa o pé, levanta o pé, vira. Tá tudo certo. Ela tá chorando. Permita que ela fique ali. O adormecer da criança, ele é diferente do nosso. A criança, ela não deita na cama igual a gente faz
e fica parado até pegar no sono. Não é assim. A criança se mexe, ela levanta, ela senta, ela abaixa, ela rola para um lado, ela mexe a mãozinha, se é uma criança que ainda não rola. Vai, até que ela dorme. Ou ela não vai dormir, mas ela vai se irritar e aí você vai trazer ela pro colo. E aí você vai falar, poxa, mas eu deixei ela meia hora no berço, ela só tá indo dormir mais tarde. O que minha filha tá aprendendo? Ela está aprendendo a ficar no berço, que o berço é seguro. É oportunizando, é colocando dia após dia ela no berço que ela vai aprender. Ó, olha essa pergunta aqui da Luísa. E se ficar uma hora explorando o berço? Aí a minha pergunta é, não chorou? Você vai falar assim pra mim, não chorou. Você não vai fazer nada. Tá, mas ela não vai perder a hora de dormir? Ela vai. Por isso que eu só vou fazer isso a princípio, eu só vou desenvolver essa habilidade a princípio no primeiro momento do sono noturno. Porque ela vai dormir mais tarde. É uma habilidade nova que ela está testando. Ela não vai deitar na cama e já dormir. Mesmo quando a criança tem total habilidade em adormecer, ela não deita na cama e dorme de pronto imediato. Não é assim que funciona. A criança explora o berço para um lado, aí ela explora o berço para o outro, aí ela dá uma levantadinha de pé, aí ela abaixa o pé, aí ela vira um pouquinho até que ela dorme. O Pedro, quando eu assisto ele, até hoje, tá? Ele vira e ele pega no sono. Mas vai um tempo, tem dias que é um pouco mais rápido, tem dia que é um pouco mais devagar e tá tudo certo, né? Porque ele se sente seguro ali e aí ele fica ali. É exatamente isso que acontece, Nath. Olha só que pergunta interessante. E quando eu coloco no berço e ela se agita? Mas ela vai se agitar, eu estou esperando que isso aconteça, porque é novo, porque você vai falar assim... Esses dias mamãe falou assim pra mim, mamãe falou assim pra mim esses dias, cara, tava quase dormindo no meu colo, quase. Quando eu coloquei no berço, surgiu do além uma energia. E aí eu fiquei desesperada, porque era pra estar dormindo. E aí você mandou colocar no berço. Aí eu falei, olha, lembra lá que a gente conversou, porque a gente esquece, né? Falei, lembra lá da nossa videochamada, que a gente conversou, e que eu falei pra você que a primeira vez que a sua filha fosse pro berço, ela não ia dormir de imediato, que ela ia super se agitar. Ela falou, nossa, eu esqueci disso. Fiquei desesperada, peguei no colo, abortei a missão. E aí ela deu risada, assim, porque claro, é novo pra gente, né? Mas eu trago essa orientação diariamente pras famílias que eu atendo, tá? Tem uma pergunta assim, mas daí a gente fica ao lado do berço. Porque eu acho que tem que ficar ao lado do berço ainda, tá? Eu acho é a mesma questão que eu trouxe aqui, ó. Dorme mamando e aí do nada eu quero que adormeça direto no berço. Não dá, é um salto gigante. Dorme no colo e aí do nada eu quero pôr no berço e ainda quero sair do quarto. Não dá, cara. É muito assim, é um salto muito grande, né? Eu acho que as coisas, elas precisam ser construídas e consolidadas. Na minha consultoria, eu não trabalho com essa ideia de que, quando eu saio do quarto eu não posso mais voltar. Ou então, se a criança aprendeu a dormir um dia no berço, nunca mais pode dormir no colo. Gente, isso é engessar. Isso não funciona. A gente precisa construir algo em bases sólidas, que a criança se sinta segura e que a criança entenda que se eu precisar entrar no quarto para acolher ou fazer qualquer coisa diferente, né, diferente desse tipo, eu vou entrar, vou acolher e eu vou sair. E isso é seguro para a criança. Eu não tenho que trazer a extinção, como muitos livros, como muitas colegas profissionais que eu atendo, que eu conheço e que eu vejo aqui falando, fazem. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa fazer uma construção. Hoje eu ainda falei sobre isso com uma família e é algo que eu penso assim, eu digo, olha, eu sou fisioterapeuta, né, gente? Eu não exerço mais, mas é a minha formação. Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento da criança, a gente fala que ele não é linear. Às vezes a criança começa a andar, anda uma semana e de repente do nada fica uma semana sem andar e depois volta a andar de novo. Porque passa por questões, assim, né? Às vezes alguma ansiedade ali que a criança sente. E isso faz, às vezes, com que a criança traga para depois ela voltar. E aí eu tava falando isso com o sono. E eu dei o exemplo do meu, tá? Do Pedro. O Pedro foi uma criança que dorme desde os 8 meses, sozinho, no berço, deita no berço, eu saio do quarto e ele toca a vida. Quando ele tinha 1 ano e 10 meses, ele começou a pular um berço portátil. Porque quando tá no berço de madeira, minha primeira orientação, se a criança começa a pular, eu falo, passa pro berço portátil. É um berço já mais difícil de pular, né? Mas o meu filho já estava no berço portátil e ainda assim ele começou a pular. E aí eu falei,
vou ter que passar ele pra cama, mesmo sem querer passar pra cama, porque eu achava muito cedo, passei pra cama. Ele começou a entender que ele saía da cama. E ele começou a entender que quando ele saía, eu ficava ali. E às vezes eu punha a mão sobre ele. E foi um momento que degringolou o sono do Pedro com 1 ano e 10 meses. Era um menino que começou a acordar 1, 2, 3 vezes na madrugada. Porque ele começou a necessitar que eu ficasse ali, que eu colocasse a mão sobre ele. Gente, eu fiquei maluca. Foi final de ano, assim. Foi dezembro do ano passado. Cheio de viajar, foi um negócio assim que eu falei, meu Deus. E aí a gente lembra do que a gente fala na consultoria. O sono não é linear. Acalma, a criança vai mudando de fases. Eu preciso saber como conduzir isso. O que eu fiz? Passei ele pra cama, comecei a ficar um pouco ali com ele e sair do quarto, olhar pela babá eletrônica. Quando ele fazia menção de sair da cama, eu voltava pra dentro de novo, dizia pra ficar deitada e sair. Isso me deu trabalho? Claro que deu, gente. Quem estiver vendendo pra vocês, em 14 dias eu resolvo todos os problemas de sono. Para, gata, para. É igual querer emagrecer 10 quilos em uma semana. Não existe, não existe. Entende? Então, me deu muito trabalho. Eu tive que, de novo, organizar as coisas, entendeu? Organizar muitas coisas. Mas a gente vai colhendo os frutos depois, né? E aí a gente vê o quanto é maravilhoso, tá? E eu falo isso assim porque, da mesma forma que eu ensino vocês, eu já ensinei muitas famílias que eu acompanho na consultoria, dia após dia, essa mãe me trazendo todas as dores dela ali. E é uma mudança, assim, de vida na nossa maternidade, porque dá leveza. Olha só, tem uma pergunta interessante aqui. Cíntia, meu filho tem autonomia no primeiro sono, depois da meia-noite acorda umas 4 vezes pra mamar. Cíntia, é assim, eu não sei a idade do seu filho, tá? Mas, você não me falou, mas assim, tem que olhar a rotina, tá? Tem que olhar como é essa autonomia de fato, né? Se não tem ajuda nenhuma mesmo. E ainda assim, se não, tá, então você tem autonomia no primeiro momento, a alimentação do dia tá adequada? Tem um ponto? Tá adequada? Vai ter que desassociar, não é comum, tá? Mas acontece, às vezes, vai ter que desassociar os despertares. Não é possível uma criança que acorde 4 vezes para mamar, a não ser que seja uma criança que esteja precisando ganhar peso. Caso contrário, não vai acontecer, tá? Se está acontecendo é porque tem alguma coisa que está desajustada que precisa ser olhada. Bom, gente, 1 ano, com certeza, Cíntia. Então tem alguma coisa que está desajustada. Se tá com ganho de peso, ok. Possivelmente o ambiente tá ok, tá tudo ok. Rotina tá ok, não tá sobrando soneca. Tem associação nos despertares, tá? Então, esse ficar do lado até dormir, tem criança que associa isso, mas é bem difícil. Eu, antes de pensar em trabalhar essa desassociação de presença, eu trabalharia os despertares, sabe? Não é possível ter fome por 4 vezes, né? Eu acredito que nos despertares tem essa associação de mamar, né? Pra pegar no sono de novo. Gente, vou finalizar aqui. Eu queria agradecer a todo mundo. Quem precisar de uma ajuda personalizada, onde eu pego na mão das famílias, onde diariamente a gente conversa, eu direciono, ajusto expectativa, falo o que é para ser colocado em prática, me chama que eu explico bem certinho como é que funciona a consultoria, tá? Eu tenho um horário para semana que vem, então quem quiser me chama. Eu queria falar assim que é um prazer sempre estar aqui, tá bom? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada pelo tempo de vocês e coloquem em prática, tá? Porque a gente não precisa ser mãe exausta. A gente é muito melhor quando a gente está descansada, quando a gente entende o sono dos nossos filhos.